Aihara, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. No dia de hoje, as tropas de Israel, elas embarcam em retorno ao seu país. A colaboração ela foi bastante positiva. Infelizmente, alguns veículos, estão divulgando notícias falsas que abordam a situação que supostamente esse retorno teria sido antecipado por algum problema na relação entre as forças de segurança aqui e as forças de Israel, e essa situação é completamente inverídica. A cooperação ela foi extremamente proveitosa. O Corpo de Bombeiros, em parceria com as tropas de Israel juntos, eles localizaram 35 corpos, então é um número bastante expressivo, e o retorno deles já era previsto para esse período. Como eles têm que estar amanhã no país deles, o retorno previsto era para amanhã, mas por uma questão de voos, eles vão ter que embarcar no final da tarde de hoje. Só para que se tenha uma noção de como essa notícia é falsa, de problemas na integração, é um costume, um hábito tanto das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, quanto as equipes de Israel, de quando nós encontramos o corpo, em respeito às crenças dos próprios bombeiros também, em respeito às vítimas, nós realizamos uma oração. Nesse caso, como estávamos atuando em equipes conjuntas e existia uma diferença de religião, no intuito de atingirmos um momento que congregasse a todos, ao invés de fazermos uma oração, optamos juntos, para cada corpo encontrado, realizarmos um minuto de silêncio com as nossas equipes. Isso mostra o nível de interação e de integração dessas equipes. As equipes de Israel, elas ficaram altamente impressionadas com o trabalho realizado pelos bombeiros militares de Minas Gerais. Inclusive, muitas técnicas que até então eram desconhecidas dessa tropa de elite, elas foram ensinadas pelos bombeiros militares. Um exemplo é a técnica de desmanche hidráulico, que é uma técnica muito importante nesse tipo de atuação. Também Israel também nos ensinou muitas coisas, especialmente em relação ao manuseio de alguns equipamentos tecnológicos que já foram citados, como a questão do georreferenciamento por drone e alguns outros recursos, como a utilização de sonares e de alguns tipos de radares. Então, tanto a tecnologia quanto os homens de Israel foram muito importantes na obtenção, na localização desse número de corpos. Além disso, em relação à questão do césio, que é uma dúvida que também foi veiculada, não existe nenhum risco de contaminação das águas estarem contaminadas por césio. Essa barragem, esse tipo de utilização, eles não empregam mais equipamentos com césio. Essa desativação ocorreu entre o final de 2014 e início de 2015. Atualmente, o material que foi utilizado na instrumentação dessa época, ele está no depósito de rejeitos do CDTN na cidade de Belo Horizonte em condições adequadas. A CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, emitiu um laudo anterior ao rompimento da barragem, atestando que não existe nenhum tipo de material radioativo. Portanto, qualquer notícia nesse sentido, ela é completamente falsa. Também sofremos com a situação de notícias falsas de que haveriam bombeiros intoxicados pela lama tóxica. Não existe nenhum registro de intoxicação por bombeiros. Por essa lama, já passaram mais de 1.000 bombeiros militares somente do estado de Minas Gerais, uma vez que é necessário fazer o rodízio desses homens, e não tivemos nenhum caso relatado de intoxicação. Além disso, toda a nossa equipe médica e psicológica ainda faz o monitoramento desses militares pós-desastre para garantir a integridade física deles. Em Mariana também foi muito veiculada essa situação da possibilidade da lama ser tóxica. Fizemos o monitoramento por mais de 2 anos e não tivemos nenhum caso de bombeiro intoxicado. Então, portanto, no dia de hoje, continuamos com as nossas buscas, temos mais de 360 militares envolvidos nessas buscas, 15 aeronaves em condições de pleno emprego e atuando enquanto houver luminosidade, condições de voo visual, e além disso 21 cães chegaram na noite de ontem, uma equipe de Santa Catarina com cerca de 40 militares que também se somou a esse efetivo já empregado. E na manhã de hoje tivemos uma aeronave do Espírito Santo que também foi adicionada a todo esse coeficiente, todo esse contingente aplicado já nas buscas. Pedimos também especialmente o respeito de vários veículos da imprensa em relação às famílias dessas pessoas. No dia de ontem, durante o enterro de uma criança que foi vítima dessa tragédia, tivemos uma espécie de invasão, uma tentativa de invasão de uma equipe de televisão que queria fazer a cobertura desse momento. Embora exista necessidade de informação por todos os senhores, a gente entende
que o respeito a esse momento e a dor das vítimas também é uma prioridade da operação. E nesse sentido, portanto, aí, Stanley, agora o tenente Aihara, então, faz o seu pronunciamento, que por enquanto não respondeu a perguntas, e falando então dessa situação de ontem, né, infelizmente constrangedora em relação a essa vítima, essa criança. Stanley, voltamos ao estúdio. Tá, obrigado, Etel Correia. Eu só queria registrar, antes de dar meu recado importante, que a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, a polícia, todas elas estão niveladas por cima. Mais uma vez, não me canso de falar, todos os porta-vozes aí, mas sobretudo o tenente Aihara, renivelou o nível de comunicação. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Alterosa Alerta. Pois é, nós estamos na nossa regressiva aqui já, Rafael Martins, para poder buscar o estado inteiro. Vamos fazer o seguinte, as suas considerações aí nesses minutos, nesses segundos, sobre o que está acontecendo até agora em Brumadinho. A gente continua atento, né, Stanley, a todas as informações que vão surgindo de Brumadinho. A gente sabe que é um momento difícil, complicado, sim, que as famílias estão cobrando mesmo essas explicações, mas a gente continua aqui acompanhando tudo de perto, viu, Stanley? Então deixa eu buscar meu estado inteiro para o nosso bate-papo ser maior. Vamos lá?